É um trecho do Evangelho para dar abertura ao trabalho da noite. Depois nós teremos a palavra do nosso amigo Erson, muito proveitosa sempre. Ótimo. Bem-aventurados que são misericordiosos. Meus amigos, sede indulgentes, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto que o rigor desanima, afasta e irrita. Quem disse isso foi José, o Espírito Protetor. Sede indulgente com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade unicamente as vossas ações. O Senhor será indulgente convosco, assim como usardes de indulgência para com os outros. Apoiai os fortes, encorajai-os a ser perseverantes, fortificai os fracos, mostrando-lhe a bondade de Deus, que leva em consideração o mínimo remorso. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas asas sobre os erros dos humanos, ocultando-os assim dos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos vós a misericórdia infinita do vosso Pai, e não esqueçais jamais de lhe dizer por vosso pensamento e principalmente por vossos atos: perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, em que não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que elas contêm. Segue aqui, mas eu vou deixar só esse trecho. Eu vou ler uma prece aqui muito bonita sobre a prece pela paz universal. Senhor, que a mais absoluta paz reine em todo o mundo, que tenham fim as guerras, que todas as nações e comunidades vivam unidas pelos laços mais puro amor, que todos gozem de paz e prosperidade, que haja paz profunda e duradoura em todo o universo. Dai-nos, Senhor, a paz eterna, a paz que ultrapassa toda a compreensão. Que todos trabalhem juntos harmoniosamente com espírito de sacrifício pelo bem-estar geral. Que todos cultivem amor cósmico e fraternidade universal. Que todos vejam Deus em todas as coisas. Ó Senhor todo misericordioso, dai-nos compreensão e um coração compassivo, ilimitada tolerância e adaptabilidade. Dai-nos a luz eterna da sabedoria, ó Senhor, para através dela sentirmos a harmonia da vossa criação, ou presença divina em toda parte. Paz no Oriente, paz no Ocidente, paz no Norte, paz no Sul, paz nas alturas, paz na terra, paz no universo. Dai auspiciosidade a todos, dai fartura a todos, dai felicidade a todos. Que reina a paz no coração de todos os seres do universo. Que assim seja. Então agora a palavra ao nosso amigo Erson, sobre o tema caráter da doutrina espírita. Muito bom. Deixa que eu falo. Não quer que eu fale? Ó, tira aí, eu estou achando. Meus irmãos, boa noite. Eu não vou fazer uma fala sobre propriamente doutrinária, tá? Sobre algum ponto escolhido da doutrina espírita, uma abordagem como a gente está acostumado. Há algumas coisas que volta e meia a gente precisa repetir. E agora, como é início de ano, eu resolvi, faz tempo que a gente não fala sobre isso, então vamos aproveitar e vamos falar. Muitas pessoas vêm no centro e não conhecem assim, a doutrina espírita propriamente dita, ou porque não leram algum livro antes, não leram principalmente as obras básicas, principalmente o Livro dos Espíritos. Então, toma conhecimento através da palestra de algum ponto específico, geralmente
útil, né? Esperamos que útil para a vida de cada um, né? Mas às vezes falta um apanhado geral do que é a doutrina espírita. Mas, ainda assim, eu não vou enfocar hoje nos princípios da doutrina espírita. A proposta é falar sobre o caráter da doutrina espírita. Os princípios da doutrina espírita, ou seja, são aquelas coisas que a doutrina espírita afirma, né, e nos diz como é que funciona na vida, né, e no universo. Nenhum desses princípios você pode dizer assim, não, isso é o que distingue a doutrina espírita de outras correntes filosóficas, outras religiões, seja lá o que for. Nenhum dos princípios da doutrina espírita é exclusivo da doutrina espírita. Todos eles são conhecimentos muito antigos que estão com o homem desde muito tempo. Portanto, não é através dos princípios que a doutrina espírita se diferencia. Mas, de qualquer modo, vamos citar os princípios. Os princípios da doutrina espírita são, para não esquecer nenhum, eu vou colar, tá? Começa com a existência de Deus, né? Ou seja, a doutrina espírita admite e afirma que existe um ser supremo, né? Que é a causa primária de todas as coisas. Ela avança um pouco mais em relação a que atributos teria esse Deus, né? Mas ela não é um tema que a doutrina espírita não se aprofunda excessivamente, porque, como dizem os espíritos, se nem os próprios espíritos superiores ainda já têm uma ideia muito precisa do que seja Deus, né? Imagina nós, né? Então não adianta, a gente tem que admitir que Deus existe, que é um princípio que dá origem a tudo, né? Que é uma causa inteligente para todo o universo, e como o próprio Allan Kardec diz, embora em outras palavras, mas sigamos em frente, porque se nós ficarmos aqui nós vamos discutir só isso a vida inteira e não vamos chegar a uma conclusão. Bom, a doutrina espírita afirma a imortalidade da alma, ou seja, nós todos somos espíritos, esse espírito é imortal, ele não morre com a morte do corpo. Afirma também a pluralidade das existências. O que é a pluralidade das existências? É aquilo que nós conhecemos como reencarnação, ou seja, o espírito, além de sobreviver à morte do corpo, ele já teve vidas anteriores em outros corpos, assim como vai ter novamente, né? Por quê? Porque conforme a necessidade de cada espírito, ele retoma o corpo várias vezes, quantas forem necessárias, e em vários lugares. Outro princípio é a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, não existe vida só aqui na Terra. E por pluralidade dos mundos habitados, os espíritos não entendem apenas outros planetas nesse mundo, nesse universo que nós temos uma visão muito breve, e apesar dos equipamentos sofisticados que já temos, né, mas a gente consegue vislumbrar apenas uma pequena parte, e muito mal ainda por cima desse universo. Esse universo é muito grande, né? Os espíritos dizem que há sim outros planetas que são habitados assim como a Terra é habitada, mas a vida não se resume aos planetas. A vida existe em vários níveis, e esses outros níveis são aquilo que a gente chama no plano espiritual. Então, há muitas moradas, significa que o espírito vive em muitos lugares desse universo. Tá? Hoje em dia tem um termo que é bastante usado até pela ciência, que é o multiverso. Você chegou à conclusão que não é só um universo. Esse universo é muito mais do que nós pensávamos, e não se resume ao físico, né? E outro dos princípios é a comunicabilidade dos espíritos.
O espírito, além de sobreviver, né, à morte do corpo, de ter várias encarnações em corpos diferentes, de viver em muitos lugares no universo, no decorrer da sua evolução, ele desenvolveu a capacidade de se comunicar, né? Então, o espírito, assim como o espírito consegue se comunicar com outro espírito desencarnado, digamos assim, esse espírito, quando ele está encarnado, ele consegue se comunicar também com outros espíritos encarnados. E é por isso que nós conseguimos nos comunicar. E é por isso que suponho ou espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. É pela mesma propriedade, né? É a mesma propriedade que está por trás disso. Ou seja, o espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, ele consegue se comunicar. Isso não é uma exclusividade do espírito, quando já atingiu a fase do homem, né? ou mais. Todas as espécies, de alguma forma, elas se comunicam. Então, os princípios são esses. Basicamente, os princípios da doutrina espírita são esses, né? Cada livro acaba desenvolvendo. Por exemplo, o livro dos médiuns desenvolve essa parte justamente da comunicabilidade. Ele trata da mediunidade, aquela faculdade que permite que algumas pessoas encarnadas consigam se comunicar com espíritos desencarnados. Porque, da mesma forma como eu disse antes, um espírito desencarnado consegue se comunicar com outro espírito desencarnado, o espírito encarnado também consegue se comunicar com outro espírito encarnado, e é possível também que o espírito desencarnado se comunique com o encarnado e vice-versa. Então, todas as possibilidades, elas existem, tá? Bom, esses são os princípios. De uma forma ou de outra, várias correntes filosóficas, como eu disse, ou religiões, contêm alguns desses princípios desde muito tempo na história humana. Por exemplo, essa questão da comunicabilidade, né? Ou seja, que envolve a mediunidade. Isso é coisa muito antiga. Quase todas as religiões antigas e as culturas antigas têm relatos de comunicação com um plano adjacente, com um plano espiritual. Mesmo os índios, né? Embora eles usassem, a maior parte das tribos indígenas e de quase todo mundo, né, usa algum tipo de substância que induz, né, esse processo de comunicação com os espíritos, né? Só que, geralmente, nessas culturas e nessas religiões, algumas pessoas em especial é que fazem o uso dessas substâncias e fazem essa comunicação. Essas pessoas são chamadas de xamãs, de pajés, né, dependendo da cultura, de sacerdotes, né? Na Grécia Antiga, no Templo de Delfos, havia lá houve sacerdotisas que profetizavam, ou seja, elas entravam em contato com os espíritos e davam comunicação para as pessoas que procurassem o templo, né? Descobriu-se há um tempo atrás que havia nas bases do Templo de Delfos uma fonte que liberava algum tipo de substância que tinha um papel alucinógeno. Se era por causa disso ou por mediunidade pura e simples, isso não tenho muita certeza, mas que as pitonisas se comunicavam com os espíritos e diziam algumas coisas para as pessoas que procuravam, isso é afirmado, né, por vários historiadores. A doutrina espírita, ela admite essa comunicação, mas o que é diferente das outras é que ela diz o seguinte: não há necessidade de uma substância, né, ou de um alucinógeno para entrar fazer essa comunicação. É possível, com conhecimento e prática, é possível ser feito por qualquer pessoa, né? E ela diz também o seguinte, que todos nós temos, em um grau maior ou menor, algum tipo de capacidade de comunicabilidade com os espíritos.
Algumas pessoas só conseguem fazer isso à noite quando estão dormindo, né? Outras conseguem fazer isso acordadas e outras apenas quando estão num determinado estado, né, de adormecimento, né? Ou quando entram em alfa, conseguem entrar em alfa, né? É preciso no mínimo entrar em alfa para conseguir essa comunicação. Mas de qualquer modo é o seguinte, isso são os princípios da doutrina espírita. E a gente vai encontrar esses princípios em várias outras. Mas o que realmente eu particularmente acho mais importante, na verdade, é o motivo pelo qual eu me tornei espírita, é justamente o caráter da doutrina espírita. Esse caráter é o seguinte, é aquilo que realmente diferencia a doutrina espírita de outras. É aquilo que ela tem e que se pode dizer que é exclusivo, tá? Algumas coisas desse caráter, ela realmente toma emprestado do caráter do codificador da doutrina espírita, que foi Allan Kardec. Então, uma boa parte desse caráter da doutrina espírita, ela pega emprestado do caráter de Allan Kardec. Esse caráter inclui o seguinte: ao que me consta, pela primeira vez na história, ali na metade do século XIX, surge uma doutrina apenas no papel. O Espiritismo surgiu apenas no papel. Ou seja, desde aquela época até hoje, tudo que a gente pode dizer que é doutrina espírita está incluído nos 5 livros que foram codificados por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses livros têm aquilo que se pode definir como doutrina espírita. E foi só isso que os espíritos deixaram. Eles não deixaram uma organização, uma instituição, não deixaram um representante, eles não instituíram ninguém como um representante da doutrina, aquela pessoa que, em última instância, pode dar a última palavra sobre o que é e o que não é espírita, né? Isso é um diferencial, isso nunca tinha acontecido antes. Ou seja, quando uma corrente de pensamento ou uma religião ela se forma, geralmente ela se forma em torno de uma instituição, né? Se forma uma igreja, né? Com uma hierarquia, enfim. A doutrina espírita não tem hierarquia nenhuma, né? A doutrina espírita não tem centros espíritas e não tem nada além dos livros. Outra característica da doutrina espírita é o seguinte: ela não tem práticas, tá? Não se pode considerar que a mediunidade seja uma prática espírita, porque a mediunidade é natural do ser humano, ela está presente em todos os lugares, no mundo inteiro, em todas as épocas, tá? A doutrina espírita apenas estuda com profundidade a questão da mediunidade e considera que esse contato com o plano espiritual pode ser proveitoso para nós. E é justamente através da mediunidade que nos chega esse conhecimento da doutrina espírita. Outra característica que diferencia a doutrina espírita de outras é aquilo que a gente costuma chamar de o tripé doutrinário, né? Ela tem princípios, né? Ela tem aspectos, aliás. Ela tem aspectos que são científicos, ela tem aspectos que são filosóficos e ela tem, segundo Allan Kardec, aspectos morais. Tudo isso com consequências religiosas. Mas, ao mesmo tempo que ela tem esses aspectos, não se pode afirmar que a doutrina espírita é uma ciência. Não, ela não é uma ciência.
Se nós quisermos enquadrar o Espiritismo como uma ciência, é muito difícil, porque ela não se enquadra nos critérios científicos totalmente. Mas, para a elaboração da doutrina, Allan Kardec seguiu princípios rigorosamente científicos de pesquisa. E é dessa forma que a doutrina espírita tem aspectos científicos. Ela é científica também quando os espíritos afirmam que a doutrina espírita deve estar sempre de acordo com o conhecimento científico. Ou seja, se um dia a ciência provar que algum dos princípios doutrinários espíritas está errado, provar mesmo, categoricamente, que alguma coisa está errada, a doutrina espírita deverá ou deveria se reformular nesse ponto, em relação a esse ponto. Até hoje não aconteceu. Vai fazer quase 200 anos. Ainda não aconteceu. Mas sabe-se lá o que a ciência nos reserva. Ao mesmo tempo, também não se pode dizer que o Espiritismo é uma filosofia. Não, ela não é uma filosofia. Ela não se enquadra nos critérios que se costuma adotar para uma filosofia, para uma corrente filosófica. Ela não é no todo e também não é apenas isso, filosofia. A doutrina espírita tem, os espíritos nos informam, um código de conduta, ou seja, ela tem um aspecto moral também, mas ela não é só isso. Ela não é só um código de moral para a vida. Ela não é apenas isso. Ela tem isso. Tudo isso tem consequência religiosa, mas, ao mesmo tempo, não seria correto dizer que o Espiritismo é uma religião, porque, na verdade, ele não tem nada daquilo que tem as religiões. Tudo aquilo, por exemplo, uma organização, né? Templos, hierarquias, uma liturgia, né? Aquilo que se espera das religiões, não tem nada no Espiritismo. Ele só tem de doutrina mesmo aquilo que está nos livros. E ao mesmo tempo, ela tem, pelo menos na minha visão e para mim, né, ela tem tudo aquilo que uma religião precisa para ocupar aquele espaço que as religiões ocupam na vida das pessoas. Ou seja, para mim, na minha concepção pessoal, o Espiritismo me basta. Eu não sinto necessidade de ser espírita e ter uma outra religião. Mas o próprio Allan Kardec diz o seguinte, que como a doutrina espírita é dirigida às pessoas, quem decide isso são as pessoas. Portanto, cada um deve decidir o que lhe serve e o que não lhe serve. Então, se alguém acha que deve se nominar espírita ou não, é uma questão pessoal. Se alguém acha que deve se dizer, sei lá, eu sou católico espírita ou sou muçulmano espírita, problema de cada um. O que o Allan Kardec diz é o seguinte, por mais que isso possa denotar que a pessoa não entendeu ainda direito tudo que ela leu, mas ela tem o direito de se dizer, né, do jeito que ela quiser. Essa também é uma outra característica, um outro diferencial da doutrina espírita, que ela é de autodenominação. Quem diz que eu sou espírita não é alguém que me inicia, né, ou me batiza na instituição. Não, sou eu. Sou eu que digo se eu sou ou se eu não sou. E não cabe a ninguém mais o direito de dizer que não, na verdade eu não sou. Porque eu penso de outras coisas, porque eu misturo com isso, misturo com aquilo. Não. A doutrina espírita tem esse caráter. Eu costumo brincar que é o seguinte, a doutrina espírita é como cartão de banco. Se a gente vai ler as regras que vem ali naquele contrato que a gente não lê e simplesmente bota fora, ali em algum lugar diz o seguinte, que o cartão é
pessoal e intransferível. Tá? Ou seja, a doutrina espírita ela tem um caráter pessoal. Os espíritos, quando eles tiveram esse trabalho todo de trazer esse conhecimento para cá, eles tiveram essa preocupação de dirigir-se apenas e exclusivamente àquela pessoa única e individual que está tomando conhecimento da doutrina em algum momento, seja através da leitura, seja através de uma fala de alguém, seja através de um grupo de estudo, não importa. Ela dirige-se a mim exclusivamente naquilo que me diz respeito. E se eu acho que deve ter algum pastor ou padre, ou seja lá o que for, então eu sou o único padre, mas apenas o único pastor, mas apenas naquilo que me diz respeito, única e exclusivamente. Eu não tenho competência nenhuma sobre a interpretação alheia. Por mais que talvez eu possa ajudar alguém participando de algum grupo, de alguma forma, através de um esclarecimento e tal, mas ainda assim, cada um é responsável pela sua interpretação. Isso é um direito irrevogável. Não tem quem nos... Outra coisa, o Espiritismo não tem o batismo, que é aquilo que geralmente seria a cerimônia de iniciação em muitas religiões, né? Não existe isso no Espiritismo. O Espiritismo não crê que seja necessário que alguém nos diga, né? Não, tu é espírita a partir de hoje, ou tu deixou de ser se tu ter comportado de outro jeito, né? Não existe isso. Eu que decido se eu sou e até quando eu sou, né? Se eu quiser ser. Então, o Espiritismo não tem é de autodenominação, e também tem uma outra característica, que essas outras características, ela tem um lado que é muito bom e outro lado que pode ser um pouco perigoso, que é o seguinte: o Espiritismo não tem nenhum tipo de proibição de coisa nenhuma para ninguém, tá? E muito menos obrigação. Quer dizer, não tem nada que alguém possa dizer ou que esteja escrito nas obras básicas que você diga assim, não, o espírita não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não tem nada. Ou então que o espírita tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Também não tem. O que a doutrina espírita diz é o seguinte, olha, tu pode fazer tudo. Aliás, nisso ela copia Paulo de Tarso, né? Pode fazer tudo, mas nem tudo que tu pode fazer vai te trazer benefício, né? Pode tudo, mas nem tudo te convém, né? Tem muita coisa que nós podemos fazer e que vai nos trazer prejuízo em algum momento, né? Mas isso é responsabilidade exclusivamente nossa. A doutrina espírita, ela não pretende em momento algum tomar sobre si ou sobre uma determinada instituição, enfim, a responsabilidade sobre o que nos acontece. E nem tampouco trilhar o caminho que nos compete trilhar. Ela pode nos ajudar, ela nos oferece conhecimento, ela nos oferece, de repente, advertências com relação a determinadas atitudes que são menos desejáveis ou mais desejáveis, mas nós somos livres para decidirmos o que nós vamos fazer ou não. Ao mesmo tempo, ela não cria regras dizendo que não, que se eu falhar em determinado momento eu vou ser excluído, né? Até mesmo porque não existe quem exclua, né? Ninguém tem esse direito de dizer, não, tu não pode mais participar. Tu até pode ter num centro espírita, que é uma sociedade civil, né? Ele pode até ter regras estatutárias que prevejam determinadas circunstâncias em que um sócio possa ser excluído da sociedade, né? Isso porque um centro espírita é uma sociedade civil, né? Mas não excluído da doutrina,
Mesmo que uma pessoa seja eventualmente excluída da sociedade, ela vai continuar sendo espírita, se quiser, como quiser. Olavo? Uma coisa, não sei se cabe falar, com relação ao que o espírito é imortal, mas a doutrina espírita com relação a penas eternas. Sim. Não sei se você... O Olavo lembrou uma questão que envolve a questão dos princípios, né? Isso aí, que se trata da questão de que a doutrina espírita não adota determinadas, não aceita determinadas afirmações que são feitas em muitas religiões, que, por exemplo, a questão do castigo, né, é uma coisa muito presente nas religiões. A doutrina espírita não tem essa visão, né? Então, em algumas religiões, tu tem, se tu não tiver determinados comportamentos, tu é condenado a penas eternas, né? Ou seja, para sempre tu vai ser condenado ao inferno, ou se tu for bom o suficiente, vai para o céu. O problema é que quando a gente analisa com um pouco mais de profundidade isso aí, a gente vai chegar à conclusão que, na verdade, o céu deve ser totalmente desabitado, né? Deve ter meia dúzia morando lá, porque o resto tudo dificilmente não vai se enquadrar naqueles critérios que vai jogar todo mundo para o inferno, né? Pelo resto da eternidade. Mas tudo bem, né? A doutrina espírita não tem essa visão. A visão da doutrina espírita, foi bom que o Olavo tivesse lembrado isso, é de que tudo que nós fazemos tem consequências. Tudo tem consequência. Tudo aquilo que acontece de bom ou de mal nas nossas vidas é consequência do que nós já fizemos em algum momento do nosso passado, seja nessa ou seja em outras encarnações. Mas, como diria o Chico, né, passa. Né? Meu neto dizia, pois é, vó, até a passa. Passa. Em algum momento passa. Por quê? Porque o objetivo não é pagar eternamente. O objetivo é nós aprendermos. Na verdade, esse processo que a gente já falou antes ali de encarnar e reencarnar, né? Sabe-se lá quantas vezes, centenas, milhares de vezes. O objetivo não é simplesmente pagar pelos erros que nós cometemos. O objetivo é nós aprendermos a não precisar mais reencarnar. O objetivo é sair dessa roda, né? O budismo afirma isso, né? Que nós, com determinadas atitudes, né? Nós podemos escapar dessa roda das reencarnações. Embora, apenas para fazer o gancho, o budismo é uma das que acredita na reencarnação, embora seja um pouco diferente do que o espiritismo afirma, né? Eu acho que o Rodrigo talvez possa ajudar mais com relação a isso, mas o budismo, acho que ele aceita que o espírito pode reencarnar em animais também, né? A doutrina espírita não afirma isso, ou seja, para a doutrina espírita sempre há um progresso. Os animais um dia, não é tão logo assim, mas um dia eles vão chegar a reencarnar num espírito parecido com o nosso, em algum lugar do universo, tá? Mas o homem, como já passou por aquelas etapas, ele segue para frente. Nós podemos reencarnar em algum outro ser um pouco mais evoluído do que nós, mas não regredir. Mas é isso. Isso também é uma distinção da doutrina espírita. Ou seja, nós nunca estamos condenados eternamente a coisa nenhuma. Em algum momento, nós vamos nos dar conta, né, dos erros que cometemos, e o próprio processo, que é o processo de sofrimento, né, ele vai nos levar a uma mudança. É claro que é muito mais fácil a gente mudar sem sofrer, né? Mas se a gente, como a gente insiste em fazer, né, a gente dificilmente consegue mudar sem sofrer, né? Vai sobrar o sofrimento. E com o sofrimento a gente em algum momento vai acabar se dando conta que precisa mudar em algumas coisas. Ou seja,
O fato do espírito ser eterno e ter um tempo infinito de vida faz com que, quanto mais ele evolui, ele aumente também a sua capacidade de verificar as consequências dos seus atos em tempos cada vez mais longos, né? E com isso, nós vamos aprendendo e vamos reforçando a nossa necessidade de mudar em alguma coisa. Essas mudanças, elas também não acontecem de uma hora para outra, né? Elas acontecem no correr do tempo. Agora, uma grande vantagem é o seguinte, é que quanto mais nós evoluímos, mais rapidamente nós conseguimos evoluir dali para frente. Ou seja, os tempos anteriores, eles são sempre mais demorados. Nós provavelmente demoramos muito mais tempo para sair, para dar um salto de alguma espécie que hoje nós classificaríamos como um animal em algum outro lugar do universo, porque certamente nenhum de nós que está aqui hoje encarnando como homem ou mulher aqui nesse planeta teve a oportunidade de reencarnar em qualquer um desses animais que nós conhecemos e que convivem conosco aqui no planeta. Nem mesmo com aqueles que já desapareceram. Quando nós viemos para cá, nós já viemos muito próximo do que nós somos hoje. Nós demos uma evoluidinha, não tanto, mas já demos. Mas nós já viemos para cá espíritos humanos. Essas etapas de animais nós já cumprimos em outros lugares, em outros mundos, como nós falamos antes dentro dos princípios da doutrina. Então, nós só evoluímos. Tá? E evolução no sentido espírita, ela significa evoluir para alguma direção, ou para melhor. Né? Ou seja, a tendência é que dentro desse processo de evolução, nós vamos adquirindo cada vez mais conhecimento principalmente de nós mesmos, do mundo que nos cerca. Então nós vamos respondendo aquelas questões filosóficas, né? Que o Espiritismo, como eu disse, ele tem aspectos filosóficos e ele oferece respostas para isso, que são aquelas perguntas básicas da filosofia. O que nós somos, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos, né? Então o Espiritismo nos oferece essas respostas. Tu lembra de mais alguma característica, Olavo, que precisa ser ressaltada na doutrina espírita? Assim no momento não me ocorre. Bom, Não é fácil, então, né, uma característica que eu esqueci de mencionar, que essa é tirada muito do caráter do próprio Allan Kardec, que é o bom senso, a questão do bom senso. Essa é uma característica da doutrina espírita. É a questão do bom senso, ou seja, a doutrina não afirma nada que não possa ser verificado de alguma forma. Tá? A doutrina espírita não tem... Por isso que se diz que a doutrina espírita não tem dogmas. E isso é uma característica também, isso é um diferencial. A doutrina espírita não tem afirmações cuja justificativa isso é um mistério, nisso nós não tocamos. Não tem nada que a doutrina espírita afirme que tem esse caráter. Né? Ou seja, tudo pode ser questionado. Uma vez, quando perguntado a Allan Kardec que tipo de livros, por exemplo, deveria ter uma biblioteca dentro de uma instituição que pretendesse ser espírita, né? Allan Kardec diz o seguinte, todos os livros da ciência, da filosofia, das religiões, né? Todos os livros do conhecimento humano, inclusive, aí ele diz, os livros espíritas, naturalmente, e inclusive aqueles que falam contra a doutrina espírita.
Ou seja, tudo pode ser questionado. Essa também é uma característica diferencial da doutrina espírita. Tudo pode ser questionado. Ela não traz uma verdade absoluta. Existe uma afirmação que se diz o seguinte, ó, que a fé raciocinada é aquela que pode enfrentar a ciência face a face em todas as épocas da humanidade, né? Essa é a verdadeira fé. Ou seja, quando a fé é sustentada pela análise, pela razão, né, pelo conhecimento, ela pode enfrentar qualquer outro tipo de conhecimento. Então a doutrina espírita não teme nada. Até mesmo porque, se alguma coisa provar, como já foi dito antes, né, que alguma afirmação espírita está errada, ela tem a obrigação de se corrigir nesse ponto. Por quê? Porque ela está afirmando uma coisa que está categoricamente errada, tem que se corrigir. E é isso. Na minha concepção, e na verdade isso é importante que se diga, sempre que alguém ocupa aqui a frente para falar, nós falamos por nós. Como eu disse, o Espiritismo não tem representante, portanto a pessoa que está aqui na frente, ela não representa a doutrina espírita. Ela representa a si própria, ou seja, eu trago a forma que eu vejo a coisa. Isso é a verdade? Não, para mim me parece que seja, porque senão eu estaria sendo de má fé se eu estivesse falando coisas que eu não acredito, né? Mas o que eu falo está sujeito a ser questionado a qualquer momento por qualquer um, né? E o espírito é esse, o princípio da coisa é justamente esse, é analisar e tomar a decisão. Isso me serve ou isso não me serve? Essa é uma decisão que cabe a cada um de nós e que em algum momento nós vamos ter que tomar as rédeas das nossas decisões, porque por muito tempo nós terceirizamos isso, né? Nós terceirizamos para o sacerdote da antiguidade, para o pajé da tribo, para o xamã da aldeia, né? Para o padre, para o bispo, para o pastor, né? E é muito comum que nos centros espíritas as pessoas terceirizem isso ou pretendam terceirizar isso para a direção da casa espírita ou para o palestrante, né? Não, isso é um equívoco, é uma fuga sem sucesso, porque não vai adiantar nada nós chegarmos do outro lado e dizer, mas quem disse isso foi o Erson lá na frente, né? Cada um de nós tem que tomar a sua decisão. O que me serve? Disso tudo, o que me serve? Né? O que não me serve? E saber que eu sou livre para tomar a decisão, mas, uma vez tomada a decisão, eu perco a liberdade no arcar com as consequências, né? É aquilo que a gente costuma dizer. Eu chego numa estante que tem milhares ou milhões de sementes, cada uma num copinho, né? Eu posso escolher qual daquelas sementes eu quero plantar. Se eu quero plantar uma semente de frutas, ou de flores, ou de espinhos, eu que decido. Mas uma vez plantado, aí eu perco a liberdade. Aí eu vou sofrer a consequência. Se eu plantei uma fruta, eu posso comer o fruto. Mas se eu plantei um espinheiro, provavelmente eu vou me arranhar nos espinhos, né? A doutrina espírita, ela é assim. E ela se dirige a cada um de nós. E é a cada um de nós mesmo. Não é para aquela pessoa que não vem no centro, ou para aquela pessoa que ficou em casa, ou para aquela pessoa que precisava tanto ouvir aquilo, ou ler aquele livro. Não. O Espiritismo não se dirige a ninguém que não seja aquele que está tomando conhecimento dela, seja da forma que for, pela leitura de um livro, de uma palestra, de
numa conversa, não importa, ela é pessoal. Se isso serve para alguém, então que sirva para mim, e não eu ficar terceirizando para outros, né? Ah, é o fulano que precisa ouvir essas coisas. Não, muito provavelmente o fulano talvez precise, mas quem sabe se não é nesse momento, talvez seja em algum momento futuro, tá? Mas muito mais provavelmente sou eu mesmo que preciso ouvir e preciso tomar conhecimento disso. Porque nós adoramos terceirizar a reforma íntima, né? Essa também é uma característica da doutrina espírita, essa questão da reforma íntima, né? Ou seja, são as mudanças interiores que ela nos aconselha a fazer, justamente porque nem tudo que eu faço traz boas consequências. Então, algumas coisas eu preciso mudar, né? Mas nós até isso tendemos a terceirizar. Nós queremos, às vezes, até forçar aquela pessoa que convive conosco a fazer a reforma íntima. Ou seja, nós nos tornamos um obsessor do coitado, né? Que não tem culpa nenhuma se eu resolver achar que o espiritismo é bom, né? Se eu acho que o espiritismo é bom, então que ele sirva para mim. Então eu procuro fazer a minha reforma. É difícil, é. Se fosse fácil, nós não estávamos em pleno século XXI passando pelo que estamos. Mas, como eu disse, passa, né? Um dia esse planeta vai ser um pouco melhor do que é. Pelo que eu me lembre, é isso. Olavo, mais alguma coisa? Alguém gostaria de complementar alguma coisa? Antes de eu encerrar, tem algumas coisinhas que são da atividade da casa, né, que a gente combinou numa reunião agora essa semana, que a gente iria abordar. Uma delas é com relação ao passe, tá? E o atendimento fraterno, que são duas atividades que a gente tem normalmente nas quintas-feiras, tá? O passe é o que acontece ali dentro. Eu creio que todos já tomaram passe, né? O que é o passe? O passe é uma transmissão de energias, né? Uma parte dessas energias é do próprio médium, uma parte é canalizada pelo médium que vem do plano espiritual, né? Canalizada por espíritos que trabalham na nossa casa também. E é importante que a gente fale uma coisa que acho que também faz horas que a gente não fala, é com relação à atitude que a gente deve ter na hora que a gente está tomando passe ali, né? Na terça-feira nós trabalhamos sobre a atitude que a pessoa que está ali transmitindo o passe deveria ter, né? Mas é importante que a pessoa que está ali também saiba algumas coisas. Por exemplo, às vezes a pessoa vai lá tomar um passe e o tempo que ela está ali angustiada e pensando e tentando pensar no máximo de problemas ou de pessoas que estão passando por algum tipo de problema naquele momento. Enfim, ela acaba não se tornando receptiva às energias que estão sendo transmitidas ali. O tempo para a gente pensar e tentar transferir algumas energias para outras pessoas que não estão aqui hoje é enquanto nós estamos na fila, tá? Enquanto nós estamos na fila, nós procuramos ficar em recolhimento e aí nós pensamos no fulano, na beltrano, na que está no hospital, que está não sei aonde, está lá, está em casa, tal. Pronto, a hora que eu entrei ali dentro, tá? Se eu quiser, eu posso fazer uma prece muito curta, muito curtinha e relaxar e prestar atenção naquilo que a pessoa que está ali dirigindo o passe está falando. Não acontece nada misterioso, ninguém vai ver espírito provavelmente ali dentro, tá? Algumas pessoas até teriam uma certa facilidade para isso, mas é raro, né? Não vai acontecer isso. O passe é dado sem que o passista esteja mediunizado, necessariamente mediunizado, mas é importante que a pessoa relaxe o seu corpo. Nós estamos no nosso dia a dia, geralmente, cheios de escudos, né? Tem muita gente que vive dentro de uma armadura tipo aquela do Homem de Ferro, né?
está sempre dentro de uma coisa, está sempre protegido, cheio de escudos, né? Trancado, né? Travado. E quando chega ali, continua. Né? Eu costumo brincar, ó, larga o guarda-chuva aqui, ó. A pessoa está sempre, mesmo em dia quente como esse, sempre com um guarda-chuvinha, porque vai que chova, né? Então, está sempre com o guarda-chuvinha aberto. Não, nós temos que relaxar naquele momento ali, um momento de relaxar, confiar que o plano espiritual sabe que tipo de energia nós precisamos, mas nós precisamos estar disponíveis para isso. Então, relaxa, abre a mente e se torna receptivo. Esse é o espírito da coisa, tá? Não precisa ficar pensando nisso ou fazendo uma prece. A prece faz uma prece rapidinha e relaxa. Simplesmente recebe, aproveita aquele momento. Isso dá muito trabalho, tá? Transmitir essas energias dá trabalho para o plano espiritual. Nós chegamos aqui, eu cheguei quase em cima da hora, mas o plano espiritual está aqui há horas antes. Sabe-se lá se não tem alguns espíritos que já estão aqui há dias preparando o ambiente. Ou seja, isso dá trabalho. E aí chegam aqui e às vezes a gente recebe aquelas energias e joga tudo fora. Então, o objetivo é a gente estar ali receptivo. Esse é o que precisa a gente saber. E outra coisa, saber também o seguinte, que as pessoas que trabalham ali no passe, elas não são espíritas perfeitos que já resolveram todos os seus problemas. Não, muito pelo contrário. Elas são justamente pessoas que chegaram um pouco mais de tempo, já iniciaram o seu tratamento, né? E uma parte do tratamento é ceder um pouquinho do que já sabe ou das suas energias para os outros. Né? Ou seja, aquilo ali é um serviço para quem também está em tratamento e ainda tem muitas necessidades, ou seja, quem dá passe não resolveu todos os seus problemas, assim como quem fala aqui na frente também não. E outra questão é a do atendimento fraterno, que acontece geralmente ali naquela sala, que é o seguinte, aqui no centro existe esse trabalho, que é o trabalho de acolhimento, ou seja, quem tem uma necessidade, tá? Quem está sentindo necessidade de conversar sobre alguma coisa, de ter uma dúvida que não foi esclarecida nas palestras, tem gente que às vezes assiste palestra e nunca toca no tema que ela gostaria. Né? Se ela quiser falar com alguém, é ali um momento. Essa pessoa, em princípio, ela vai, se for necessário, encaminhar para outros tipos de trabalho que nós temos na casa. Tá? Direcionar, né? Ou simplesmente dar uma palavra, ou simplesmente ouvir o que ela tem a dizer. Tá? Esse é o espírito do atendimento fraterno. Ele está disponível para todos que desejarem. Tá? É um trabalho que nós temos aqui na casa. Tá? Pode ficar tranquilo, porque não é uma confissão, mas a pessoa vai manter o sigilo daquilo que não possa ser compartilhado, porque às vezes é preenchido numa ficha aquelas necessidades. Se a pessoa quer um atendimento mais profundo, ela vai relatar, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, isso vai ficar relatado na ficha. Por quê? Porque isso serve para o atendimento. Mas aquelas questões pessoais que eventualmente sejam conversadas, vão ficar ali. Tá? Então, é isso. Outra coisa é o seguinte, sintam-se à vontade, em qualquer momento na nossa casa, para procurar qualquer um aqui, para falar sobre qualquer assunto que seja, tá? Para tirar suas dúvidas. Nós temos também uma biblioteca que não é enorme, mas tem bastante livros que podem elucidar a quem assim o desejar. Tá? Não sei se alguém tem lembra de mais alguma recomendação que... Ah, sim. Agora nós passamos muito tempo sem ter os livros das obras básicas para venda, mas agora a gente conseguiu e temos aqui, nós temos o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno. Então nós temos livros para serem vendidos ali. Tem alguns deles estão por R$18 e tem alguns que estão por R$15, que são um papel um pouco mais simples. Então, além dos livros que estão para venda, tem os livros da biblioteca, para que as pessoas podem retirar e ler e depois entregar de volta. Era isso aí. Lembra de mais alguma coisa, Olavo? Não.
Então, eu agradeço pela paciência de todos vocês. Aproveito também para desejar um feliz ano novo para todos. Tá? E, antes de finalizar, antes que a Silvia ou alguém ali atrás apresente a plaquinha ali, né, para mim, mas lembrar que a nossa casa está, nesse ano, nós estamos pretendendo concretizar, né, tornar real a construção da nossa sede própria. Tá? Essa sede aqui ela é emprestada, né? Já estamos há uns quantos anos aqui, mas nós temos um terreno e pretendemos dar andamento à construção. Então nós vamos, durante esse ano, nós vamos fazer várias promoções com o objetivo justamente de arrecadar recursos para que nós possamos construir a nossa sede. Tá? Ela também será aqui no bairro Alexandria. É Alexandria ainda ali? O terreno fica atrás, seria atrás do Mosman, tá? Eu acho que como referência, de repente, serve. Ela fica bem atrás do Mosman, tem todo aquele campo ali, e o primeiro terreno, numa daquelas ruas, vai ser a nossa casa, tá? É isso aí. Muito obrigado e boa noite a todos. Nós te agradecemos pelas palavras sempre tão esclarecedoras. E aproveitando, vamos também agradecer a Deus por ter nos conhecido a doutrina espírita tão maravilhosa, que pode tanto nos ajudar quando bem compreendida. Agradecer a Deus pelo dia de hoje, agradecer a Deus pela noite que temos para repousar, pelo ano que está se iniciando, que nós estamos presentes, essa caminhada. Pedir em nossas preces a Deus pela paz na terra, pela paz entre os homens, com tantas eminências, perigos de guerra que nos rondam a humanidade. Enfim, temos só que agradecer a Deus por tanto ter nos dado o conhecimento, a sabedoria e a certeza que tudo aquilo que estamos passando não podemos culpar a ninguém, a não ser a nós mesmos. E isso é muito consolador. Saber que as nossas dificuldades foram criadas por nós mesmos e que nós temos a força de Deus, os ensinamentos de Jesus para resolvermos as nossas questões. Muito obrigado, meu Deus, que assim seja. Que assim seja. Agora, para quem quiser, nós vamos ao trabalho de